eu sou Júnior e vamos agora para mais um vídeo aqui no canal de literatura. Bom, nesse vídeo vamos falar agora sobre um conto de Machado de Assis. Esse conto é A Missa do Galo. Tudo acontece quando um jovem de 17 anos, chamado Nogueira, vai para o Rio de Janeiro para estudar preparatória. Ele vai para a casa de um escrivão chamado Menezes. Esse Menezes era casado com a prima de Nogueira, que no caso veio a falecer. Nessa casa viviam Conceição, que é a mulher de Menezes, o próprio Menezes, duas escravas e a mãe de Conceição. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada personagem. Menezes. Menezes era um daqueles caras que poderíamos dizer assim, chamado de galinha. Bom, sempre toda a quinta-feira, um dia por semana, ele ia para trair a sua esposa. Conceição, no caso, ela já sabia de tudo isso. Era uma mulher de 30 anos, já sabia de tudo o que acontecia com Menezes. E por muitos, ela era considerada uma santa. O porquê dessa santa? Porque ela sabia de todas as tramóias de Menezes para escapar toda quinta-feira, dizendo ele que vai para um teatro, que todo mundo já sabia que não era isso, porque todos da rua, todo mundo já conhecia ele e já sabia que ele ia para trair a sua esposa. E todos falavam que Conceição era uma santa. Por quê? Porque ela sabia de toda a tramóia dele e não falava nada. Porque ela tinha medo, ela tinha receio do que fazer e, assim, de perder ele. Esse conto é mais baseado, assim, em uma conversação entre Nogueira e Conceição. No caso, é em uma noite de Natal, quando Nogueira vai se preparando para ir à Missa do Galo, ele começa a esperar o seu amigo, o vizinho, que no caso ele ia aguardar até meia-noite para chamá-lo. No momento, chega a Conceição descendo pelas escadas com um hobby todo com decote e começa a conversar com ele. Essa conversação, assim, se você se você somente ler assim, sem entender muito bem, é um pouco complicado. Por quê? Porque é uma coisa assim que eles falam e ao mesmo tempo não falam nada, porque é uma conversa completamente esquisita. Eles começam a falar de uma coisa, depois começam a falar de outra, mas se vocês perceberem, no momento, Nogueira antes conhecia Conceição como, por exemplo, bora colocar aqui, uma mulher desse jeito. Aí, conversa vai, conversa vem, ele começa a se interessar por ela, começa a criar assim, um gosto melhor por ela, achar ela mais romântica, achar ela mais sedutora. Aí essa imagem começa a modificar a cabeça dele, modifica, vai modificando, até chegar nesse ponto. Ele começa a gostar dela, achando ela muito bonita e romântica. Esse nome, Missa do Galo, começa e termina no título, porque assim, é o conto todo só falando da história, da conversação desses dois, só que não tem nada baseado assim na missa, só é um local onde ele vai depois. Depois dessa conversa toda de Conceição com Nogueira, ele começa a perder noção do tempo, esquece. Aí chega um amigo dele falando que era para ir para a Missa do Galo, que ele acabou esquecendo de tanto conversar, de tanto se interessar pelo assunto. Lá na missa, ele começa a pensar nessa conversa que ele teve, de tudo que ele estava falando, mas no momento assim, ele informa também que ele não entendia muito bem o que ela estava falando, ele não entendia muito a conversa que eles estavam tendo. Uma hora ela chegou falando o porquê ele está lendo aquele livro, Os Três Mosqueteiros, e depois ela vai falando sobre mais um livro, depois começa a colocar outros assuntos e começa a ter aqueles comentários esquisitos para ele, que ele não sabia muito bem o que responder. Depois da missa, no dia seguinte, Conceição aparece como uma pessoa diferente. Ela finge que aquela conversa que teve com ele na noite passada, como se não tivesse ocorrido. Isso mostra a ambiguidade da mulher. Um dia ela está lá como uma mulher romântica, uma mulher interessada. Outro dia está lá misteriosa, não sabe de nada. Falando um pouco sobre a Missa do Galo, assim, para quem não sabe muito bem, eu também não sabia. Eu situava um pouco a Missa do Galo com isso.
Isso pra mim era uma missa do galo. Isso daqui era a missa do galo pra mim. Mas depois de um tempinho eu comecei a descobrir, a missa do galo é isso daqui. Né? Essa é a missa do galo. Bom, o porquê desse nome? É um galo, é referente aqui no momento que Jesus nasceu, meia-noite, um galo cantou, aí se fez a passagem do dia 24 para o dia 25, com esse galo cantando. É uma história assim. Como eu disse, tem dois aspectos que podem chamar a atenção do leitor nesse conto. O primeiro é a mulher, como eu falei antes, a mulher na ambiguidade. Um momento sedutora, outro momento discreta, não sabe de nada, tá lá inocente toda. E o outro motivo é a incompreensão de Nogueira sobre o assunto que está tendo com Conceição. Essa incompreensão que ele está tendo faz com que ele não entenda muito sobre o universo das mulheres. Este conto, A Missa do Galo, foi publicada em 1893 e suas primeiras edições saíram em 1899. É possível perceber várias características nesse conto, como a primeira delas é o tema do adultério, que é feita por Menezes, que é o marido de Conceição, a análise psicológica e também a ambiguidade do comportamento dela, como eu falei antes. Menezes, no caso, ele morre de apoplexia. Logo quando Nogueira vai para a terra natal dele, depois volta, Menezes já tinha morrido. E Conceição casou com o escrevente do ex-marido dela. Esse conto é pequeno, não tem assim muito do que explicar sobre ele. É mais uma história, um romance que teve entre esses dois. Mesmo não tendo ocorrido nada, mas mesmo assim teve um romance entre esses dois. Um certo diálogo que teve com que ele começasse a se apaixonar por ela. Assim como mostra no final, que logo depois, quando ele volta para o Rio de Janeiro, ela está casada, ele nem vai mais conversar ou visitar ela. Se vocês gostaram, muito obrigado aí. Qualquer coisa é só dar uma lida aí no conto, que é muito pequeno. E nos vemos por aí.